Senhores e senhoras, boa noite. Dou por aberta esta audiência pública. Cumprimento as autoridades presentes, o chefe de gabinete, o senhor Pedro Inácio Bornhausen, o superintendente da Defesa Civil, Rafael de Araújo Freitas, o secretário municipal de obras, o senhor Vanderlei Schmidt, os vereadores presentes, Alexandre Bournier, a Aline está aí? Não veio ainda, né? O Ciro André Quintino, a Mara Lúcia Xavier Costa dos Santos, Rony Jean Miller, Sandra Marostins, Timothy Thiago Deixas. E a todos os membros, né, moradores do bairro Margem Esquerda, principalmente os da localidade do Sertão Verde. Obrigada. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês e agradecer também os vereadores que assinaram em conjunto essa audiência pública, o vereador Timothy, a vereadora Sandra, a vereadora Aline, o vereador Alex, o vereador Carlinhos Schmidt e o Giovano Borges. Alguns deles não puderam se fazer presente, mas justificaram a sua falta. E dizer que é muito importante ver a comunidade aqui reunida para debater assuntos que impactam diretamente na vida da nossa comunidade. Vamos tratar de um tema de grande relevância, a obra da comporta com bomba na localidade do Sertão Verde. Essa audiência pública está sendo realizada fora da Câmara de Vereadores, justamente porque entendemos que a escuta da comunidade precisa acontecer onde as pessoas vivem os problemas do dia a dia. Nossa intenção é garantir um espaço democrático, de diálogo, onde todos tenham a oportunidade de ouvir, se informar e contribuir com os encaminhamentos necessários. Como no protocolo das audiências públicas feitas na Câmara de Vereadores, não será concedida a palavra aos vereadores presentes, somente aos responsáveis designados pelo Executivo Municipal e esta vereadora que vos fala. Inclusive, quero parabenizar de antemão a vereadora Mara, que no dia de hoje anunciou uma emenda de R$150 mil para a obra da comporta, não? 400 mil? Ah, desculpa, já melhorou, né? Ah, então tá bom. Então tá, desculpa, eu entendi errado no vídeo que a senhora postou hoje. 400, que bom que fosse, né? Isso demonstra que não só nós, vereadores, mas o Executivo e todos os outros vereadores estão empenhados para que essa obra aconteça. Depois da apresentação, será aberto um espaço para perguntas da comunidade. O objetivo desta audiência pública é apresentar à comunidade informações detalhadas sobre a ordem de serviço assinada no dia 21 de novembro de 2024. Inscrita sobre o número 13/2024, da comporta com bomba na localidade do Sertão Verde. Sanar questionamentos, compreender os impactos causados pela situação atual, esclarecer dúvidas e construir juntos os caminhos possíveis para a resolução do problema, com a colaboração de técnicos, de lideranças e de moradores. Convido agora os representantes da Prefeitura Municipal, chefe de gabinete, o senhor Pedro Bornhausen, o superintendente da Defesa Civil, o senhor Rafael Araújo de Freitas, e o secretário de obras, o senhor Vanderlei Schmidt, demais envolvidos diretamente na execução e fiscalização da obra para apresentar à comunidade. Por qual motivo a obra que estava prevista para o início no dia 3 de dezembro não aconteceu? Quais etapas foram concluídas e quais ainda faltam? A Prefeitura tem os recursos destinados ou necessários? Quais dificuldades têm impedido o avanço ou a conclusão da obra? E qual o prazo estimado para a finalização, se houver? Muito bem. Tem que haver. Boa noite. Quero justificar aqui a ausência do prefeito Paulo e do Rodrigo. Nós temos diversas agendas e a audiência coube, então, a mim, chefe do gabinete, estar aqui representando eles. Alguns de vocês já tiveram com o prefeito, né,
prefeitura um tempo atrás para falar desse assunto. E hoje a gente veio aqui, nessa iniciativa da vereadora Eli e dos outros vereadores, né, signatários dessa audiência, para esclarecer um pouco sobre essa comporta, responder essas perguntas que aí estão e dar o encaminhamento seguinte ao que o governo atual, Paulo e Rodrigo, qual é o encaminhamento que vamos dar para ela, né, para essa obra. Quero de antemão dizer para vocês que a gente não veio aqui puxar passado, nem qualquer intriga política, podem ter certeza disso. O que nós queremos aqui é dar um esclarecimento do porquê não foi, vocês já sabem que não foi, né? Não tem ninguém construindo nada aí, e qual o encaminhamento que nós vamos dar para ela, tá certo? Então, primeiramente eu queria dizer assim, ó, nós recebemos o governo, durante a transição, a gente teve notícia dessa obra, não tinha nada executado, começamos o governo, começamos a se inteirar do que estava acontecendo, da licitação que havia feito, conversamos com o empreiteiro que ganhou a obra e ele começou a nos questionar onde é que estava o projeto, a licença ambiental. Bom, fomos levantando tudo isso, né? E vamos dizer, teve um termo de referência que lançou essa comporta, esse projeto, uma comporta que nesse início estaria só a parte civil dela e da comporta em si, sem motorização nenhuma, ou seja, seria totalmente manual. E no encaminhamento dessas perguntas que o próprio empreiteiro nos fez, a gente começou a entender que ela estava inviável de ser executada. O recurso era do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, está lá guardado ainda, ninguém vai mexer nele. Ele está garantido pela ata do CMDU, né? E nós estamos trabalhando desde então para encontrar uma alternativa para essa comporta do sertão. Já fazem uns 60 dias a gente conversou com o secretário da Defesa Civil, o ex-prefeito de Blumenau, Mário, esteve em Gaspar na semana passada. A gente está encaminhando alguns projetos com ele de diques, aqui do sertão, aquele ali na Pedro Simão, e no Bela Vista nós temos 3 necessidades, que existe hoje no Samai, e mais 2 pontos, mais próximo da divisa de Blumenau. Ele vai fazer um pacote, vamos dizer assim, para que a gente tenha essas soluções, para não deixar só uma comunidade atendida. Então, este é um compromisso que ele está assumindo com a gente. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje? Rafael, vamos passando aí. Nós tínhamos, então, o objetivo é esse, né? É fazer um dique, né? Para mitigar o problema de enchente, quando a gente tem o fluxo inverso d'água, né? No sentido do bairro, tá certo? Encontramos material, né? Serviço preliminar, enrocamento, terraplanagem, casa de máquina e comporta. Este é o visual de todo o projeto, para que a gente tenha uma comporta que seja operada com motores, né? Com bombas. Essa é a posição, né? De onde vai estar esse pontinho amarelo aí. É o local onde vai ser feito esse trabalho. Isso aí é um cálculo, né, da cota de inundação, com 7 metros, com 8, aonde vai estar a comporta. Então, essa aí é uma foto onde aparece o acúmulo d'água, né, quando nós temos uma enchente, e com a cota de cheia aí, embaixo do rio. Mais um projeto, né, da bacia hidrográfica, um estudo da bacia, da quantidade de água que nós temos ali dentro acumulada. E esse foi o croquis feito pela Secretaria de Obras, na época, o engenheiro Gabriel, em que ele desenhou, né, a tubulação, o canal, chegando no rio Itajaí-Açu. E esta era a única, vamos dizer assim, o único projeto que tinha no termo de referência que foi licitado. E aí começaram a surgir as perguntas, né? Do dimensionamento, da onde seria a casa de máquinas, qual é a estrutura que precisaria para ela. E em cima dessas perguntas, a gente concluiu que não tinha viabilidade de a gente começar a executar isso que estava lá, até porque nós não tínhamos nem a licença ambiental para trabalhar aí na barranca do rio, né? Ou próximo dela. O valor total da contratação, 419.744, que era o recurso que foi autorizado lá no CMDU para fazer esta planilha de serviços. Galeria, volta um pouquinho, né? O enrocamento, galeria pré-moldada e terraplanagem. Para frente.
Depois foi descrevendo, né, todos os serviços que acabariam proporcionando a execução dessa primeira etapa da galeria sem bomba. Muito bem, o processo foi iniciado, né, com parecer em caráter emergencial no dia 14 de novembro. Em 13/3, lá no 14/11 foi feito o processo. E aí, quando nós assumimos o governo, nós começamos a encontrar essas dificuldades e fomos atrás das licenças que a Secretaria do Planejamento, através do Meio Ambiente, indeferiu, né, o que tinha sido feito lá na Defesa Civil, solicitando então uma licença ambiental para que se possa fazer essa obra. A empresa contratada, vencedora do processo, rescindiu o contrato por conta das faltas da licença, solicitou, né, essas informações complementares que nós não tínhamos para dar. E o que está pendente agora, nós vamos fazer esse estudo hidrológico, vamos buscar licenças ambientais, estamos trabalhando nisso, e o projeto executivo detalhado, com casa de máquinas, com as bombas. Na frente vocês vão entender o quanto esse projeto vai aumentar aí. É nisso que nós estamos trabalhando, nessa pendência para fazer a contratação do projeto. Rafael, vamos para frente. Aqui nós temos um dado da Defesa Civil, né? Agenda da Defesa Civil, o laudo, onde a gente acabou encontrando a necessidade da licença ambiental. O Vanderlei, que é o secretário de obras que está aqui, solicitando um parecer do meio ambiente sobre a necessidade ou não da licença ambiental para a execução da obra, por conta do próprio pedido que o empreiteiro fez para a gente. Este aí já é o... Não, volta lá, tem o parecer depois do Ivan, né? Ele não está aí? Esse é o Vanderlei. Não, desculpa, esse aí é o meio ambiente, já respondemos para o Vanderlei. O Vanderlei questionou e o meio ambiente respondeu da necessidade de que para esse tipo de obra nós precisávamos ter a licença ambiental. Muito bem, então esse é o processo e a resposta das perguntas que foram colocadas aqui no documento. O porquê não andou, por que a gente teve dificuldade de dar encaminhamento, e agora nós vamos mostrar para vocês onde é que nós vamos chegar com o processo. Adianta um pouquinho aí, Rafael. Isso aqui nós estamos pegando como exemplo Bela Vista. Lá no Bela Vista nós temos uma barragem, um dique, né? Está lá aquela casa, quem passa no Bela Vista vê lá aquele Samai, né? Nós temos um projeto novo da Ingevix, que nós vamos trabalhar nele. O Rafael vai passando para mim aí. E assim, isso aqui, ó, vai ser o projeto do Sertão Verde. Talvez não com essa dimensão, o maior dele, vai depender desse estudo hidrológico, em que nós temos a comporta, temos as bombas, 3 bombas. Esse é o dimensionamento para uma estação de bombeamento tamanho Bela Vista. Aqui agora nós vamos dimensionar, talvez o Bela Vista, né, muito maior lá a bacia, a gente vai ter aqui no Sertão talvez um dimensionamento menor, mas com essa ideia aí, com as bombas, no momento da enchente, né, vamos ter aí definido quem opera a bomba, e aí a Defesa Civil. Eu entendo que no caso não é uma situação por SAMAI, né, a gente tem que definir claramente no plano de contingência do município quem opera a barragem, para evitar que a gente escuta aquela história lá de José Boatê e companhia, né? Vai operar, o índio não deixou, quem opera, enfim, isso tem que ficar muito claro também. Mas isso, com o passar do tempo, a comporta pronta, isso tem que ficar no plano de contingência que a Defesa Civil tem, e não poderá ter dúvida de quem opera e quando opera, né? Quando vai fechar ela. Então, esta é a situação de vocês. Então, o que eu posso dizer para vocês? Nós estamos trabalhando nesse projeto para que a gente possa ter os diques, vai ser assim no Bela Vista, vai ser assim no Sertão e depois na Pedro Simão também. Hoje, aquelas comportas que estão lá manuais, que funcionam,
tranca, tranca a passagem da água de volta, né, no retorno, mas depois a gente precisa ter o bombeamento, né? Porque senão a água que fica dentro do bairro. Isso aí. Isso, é isso aí. Isso. Isso é. O estudo hidrológico vai dizer o seguinte: bota 2 bombas, 3 bombas, potência, para que quando tu tenha a comporta fechada. Isso. Vamos dizer assim, vamos fazer um estudo hidrológico. Daqui a pouco, se acontece algo totalmente anormal, talvez não seja tão, não seja tão redonda a conta. Mas vamos assim, fechou a comporta. Quanta água vai ficar na bacia? Essas bombas têm que dar conta. Hoje, a informação que a gente tem, que no Bela Vista, no momento que nós tivermos um evento de maior gravidade, talvez aquelas bombas não sejam adequadas para dar conta da água. Aí tu vai fechar a comporta e aí tu vai deixar a água para lá de cá sem ter o que fazer, entendeu? Então, essa é a preocupação. É tu ter a comporta, mas tu ter condições de depois drenar a água que fica lá dentro. Esse é o trabalho que vai ser feito, avaliando então a necessidade de bomba, a potência dela, quanta água ela precisa tirar de dentro, tá? Da área inundada. Bom, não sei se todos entenderam, então, eu diria assim, nós temos que ter um pouco de paciência, porque nós estamos trabalhando nesse projeto para que ele seja definitivo. Então, não vai começar amanhã, nós estamos refazendo a parte do projeto, e assim que ele estiver pronto, vamos dizer assim, a parte boa, nós já temos o recurso garantido, a Mara arrumou mais um recurso, mas é muito provável que a gente tenha este projeto todo executado pela Defesa Civil, que vai abraçar todas as comportas. Pelo menos essa foi a conversa preliminar com o secretário na prefeitura na semana passada. Vou tomar um golinho d'água. E então essa é a ideia, né? Que aproveitando, não sei se vocês sabem, né, o secretário maior da Defesa Civil é o ex-prefeito de Blumenau, e hoje ele comanda a Defesa Civil e tem esse compromisso, né? Ele diz o seguinte, que quer ajudar muito a nossa região aqui. Obrigado. E é isso que nós queremos aproveitar, a presença dele. Nossos vereadores, a maioria aí conhece o Mário, né? E a gente sabe o quanto ele pode ajudar, o quanto ele fez por Blumenau, e essa é a ideia então, que a gente tenha aqui no sertão, como nos outros pontos de Gaspar, um verdadeiro dique, né? A exemplo do que ele tem de experiência feita em Blumenau. Blumenau tem diversos desses, operação toda automática, né? Baixa a comporta, levanta a comporta quando precisa, drena a água, certo? Eu vou dizer assim, hoje eu não vou te responder, porque esse projeto nós estamos negociando a contratação dele pela Defesa Civil. Mas eu vou me comprometer com vocês aqui, que no prazo de 30 dias, depois da reunião que a gente vai ter com o governador na segunda-feira e com a Defesa Civil, nós vamos dar prazo para isso, do projeto e da execução. Hoje eu não me arrisco a fazer isso, porque essa conversa com o secretário da definição é muito recente. Se eu disser que é para 30 dias ou 60 o projeto, eu vou estar mentindo, não vou fazer isso. Mas pode ter certeza que nós vamos manter a comunidade informada, e eu acho que a gente pode assumir esse compromisso aqui junto com os vereadores que firmaram esse compromisso da audiência, para que a gente mantenha vocês informados sobre isso. Tá bem? Boa. Vai. Esse 419 é o que ficou reservado no CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, para fazer esse projeto que estava aqui sem bombas. Isso. Não te preocupa com isso. O processo de licitação é o mesmo, de fazer o projeto, entendeu? Então, se a Defesa Civil assume ele, o tempo vai ser o mesmo, não te preocupa com isso. Mas, de qualquer maneira, nós podemos dizer isso. Se vai demorar, nós temos esse recurso para pagar. Lá no CMDU, na próxima reunião, isso já está estabelecido, nós vamos fazer um adendo na ata, explicando isso, que aquela reserva feita para o Sertão Verde permanece lá. Tá bem?
Não. Vamos separar o Sertão Verde agora no primeiro projeto. Depois nós vamos fazer o encaminhamento da Pedro Simão no mesmo pacote da Defesa Civil, mas vamos individualizar para não perder tempo. Não, é individual. Vamos fazer o Sertão, se der, vamos também fazer o Bela Vista, que o projeto está pronto, e depois fazer os complementos. Nós vamos individualizar para não fazer um pacote e um atrasar o outro. O primeiro projeto é esse aqui, prioridade aqui, tá? Ô Mara, tu tens essa informação? Pode. Boa noite a todos. Esse recurso de 400 mil veio para uma obra que eu tinha pedido para a Rua Norma Mônica Zábio, né? Porque é pavimentar e drenar a Rua Norma Mônica Zábio. Só que 400 mil não dá. Não dá para começar uma drenagem e tu não acabar, né? Aí tinha essa questão da comporta. Tinha o dinheiro do CMDU, né? E faltava para as bombas. O que eu fiz? Falei com o deputado, tu me ajuda a poder passar esse dinheiro para a bomba? Sim, então foi isso que foi feito, né? Então, ontem eu estive lá, conversei com ele, e já está 200 mil para o início e 200 para o final. Já está liberado. Tudo bem, Mara? Bom, então nós vamos já fazer o seguinte, já temos aí 800, né? 200, pelo menos agora no começo. Então, a gente vai fazer esse encaminhamento com a Defesa Civil. Conforme for a contratação do projeto, ele pode absorver, já que a emenda está garantida, o dinheiro é o mesmo, né? É o dinheiro de todos nós, é dinheiro do governo. E depois a gente encaminha a execução, enfim, essa parte é mais fácil. Se tem o dinheiro, é mais fácil de negociar tudo isso, né? Então, a gente faz isso. Tem o dinheiro garantido, vamos agilizar o projeto, depois a gente vai trabalhar na contratação. Lembro sempre, nós vamos manter vocês informados através desse pessoal que está aqui, acompanhando sempre, tá certo? Mais alguém? Eu diria assim, eu acho que está bem encaminhado, né? A gente sabe que as coisas de governo não caminham na velocidade que a gente gosta, né? Porque quando a gente é nosso, a gente decide comprar alguma coisa, tem o dinheiro, no outro dia vai lá e busca, né? O Mercado Livre está aí para isso. Aqui a gente não pode entrar no Mercado Livre, ó, vão lá comprar com o porta. Vocês podem ter certeza que a gente vai levar isso muito a sério. Eli, sem mais perguntas, devolvo a palavra, né? Opa! Repete a pergunta. Direto para o secretário de obras. Se consegue passar, já que o projeto vai levar um tempo, vai demorar para acontecer, se consegue passar um prazo para a gente, por exemplo, do desassoreamento da vala, porque está fechada de capim, qualquer chuva que der hoje vai alagar o Sertão Verde, e a gente tem toda essa preocupação. A gente já fez vídeo, temos aqui o Márcio que fez vídeo, divulgou, e nada foi feito, nem sinal da prefeitura aparecer no bairro. Então a gente gostaria muito de saber, tem um prazo para isso, para conseguir fazer uma limpeza dessa vala? Porque, olha só, muitas coisas que acontecem lá no Sertão Verde, a comunidade está fazendo roçada para manter, por exemplo, o ponto de ônibus com pracinha limpo. A gente está indo lá, roçando por conta própria. E a prefeitura, nem sinal. Então, eu precisava saber, quando que vai conseguir fazer a limpeza da vala? Bom, boa noite. Sobre a limpeza da vala, nosso município é muito grande em questão de área territorial. Então, também isso não é uma justificativa. A gente já recebeu a demanda que tem que fazer essa limpeza. Só que, realmente, a gente estava com muita demanda de limpeza de vala. Não vou desmerecer bairros, mas tem bairros menores, tem bairros maiores. A gente vai, conforme essas prioridades vão entrando, a gente vai fazendo serviço. Então, a limpeza aqui da vala do Sertão Verde
já foi solicitado o parecer da Defesa Civil para a gente poder intervir nessa área. Isso foi solicitado na semana passada. Amanhã esse material, eu imagino que a gente já tenha em mãos. E a nossa previsão é para até quarta-feira que vem iniciar a limpeza de vala e trabalhar também com hidrojato nas bocas de lobo. E a gente entende que a região aqui é muito atingida durante períodos de chuva. A gente sabe dessa importância e também a gente conta com a atenção da comunidade também, para quem mora perto, evitar de jogar material na margem da vala, porque tudo isso prejudica. Não adianta a prefeitura vir aqui, como é de conhecimento de todos aí, a gente está passando por um momento um pouco delicado também aí. É muita demanda para pouco equipamento, poucos servidores para fazer todo esse serviço aí. A gente não consegue resolver tudo da noite para o dia. Só que a gente está fazendo um esforço bem grande aí com a nossa equipe para a gente tentar atender ao máximo todos os bairros aí, são 22 bairros, né, que tem no município. Mas semana que vem a previsão é estar iniciando a limpeza ali da vala e o hidrojato nas bocas de lobo também. Deixa eu complementar aqui. Na verdade, essa é uma pendência que está registrada já faz quanto tempo vocês foram lá no prefeito? 30? Mais. Muito bem. Não. Tem que gravar aqui. A reunião foi esse ano aí. Não, na verdade, assim, ó, o que o secretário está dizendo, na verdade, a gente não está tendo perna para tudo, está faltando equipamento, estamos comprando patrola, enfim, eu acho que é muito ruim a gente ainda precisar falar tanto em patrola e roçada e caminhão-pipa, né? Mas infelizmente o município tem muita estrada de chão e agora o secretário se comprometeu, né? Ele falou que é quarta-feira. Eu vou ajudar a cobrar também. Então, amanhã vai estar liberado o serviço da limpeza da vala, depois o secretário vem para cá, ele já está com os desenhos aí, inclusive, no celular dele, o que está sendo solicitado. E o hidrojato também, né, o caminhão que vem aí, esse é um terceirizado, daqui a pouco nós vamos comprar um também. Porque é muita demanda e a gente precisa ter caminhão para trabalhar, porque senão a gente depende dos outros, é muito caro contratar caminhão de terceirizados. Muito bem. Ô Vanderlei, quarta-feira. Não, pode ir. Está gravado. Na semana que vem, né? Fala, Colorado. Boa noite a todos. Uma pergunta para o superintendente da Defesa Civil. É legal, é ótimo tudo. Sejam bem-vindos com essa obra. A manutenção dela, nós teremos, por parte da Defesa Civil, pessoas com cursos ou um treinamento para operarmos isso? Isso não. Para operarmos esse maquinário, porque visto que nas nossas casas nós cuidamos de qualquer objeto de valor, e os valores são assim valores expressivos. A Defesa Civil vai ter assim um curso, um treinamento mensal, bimensal, a cada 3 meses, para que a gente possa ter uma equipe a toque de caixa quando for necessário? Boa noite a todos, né? Essa pergunta ela é muito importante, porque aquilo que o nosso chefe de gabinete já comentou, quando você executa um projeto, né, uma obra de mitigação, utilização de bombas, né, em diques, em comportas, você vai minimizar os impactos. É uma obra muito importante, porém, você tem que saber operá-las. Tem que ter um protocolo. Então, obviamente, nós temos um documento que é chamado, que é o plano de contingência. Ele diz o que cada instituição vai fazer na fase de normalidade, que aí seriam as manutenções, né, periódicas ali, por exemplo, corretivas e tudo mais, como também na fase de anormalidade, ou seja, quem que determina quando fecha, abre. Isso é o papel da Defesa Civil, ela fica fazendo monitoramento, acompanhando em tempo real, então ela tem uma equipe técnica para, digamos assim, dizer, fecha, abre. Quem que vai operar? Obviamente, nós temos a Secretaria de Obras, SAMAI, nós temos
que definir isso, porque atualmente nós temos algumas comportas, né, que são manuais, mas não há um protocolo ainda. O município de Blumenau tinha esse problema até pouco tempo atrás também, então é uma realidade de muitos municípios, e é essa a nossa preocupação, ter um protocolo, uma padronização, para não acontecer isso. Se quem vai abrir, quem vai fechar, né, não tem que estar a comunidade como responsável por isso. É o poder público, é o governo, né, é a prefeitura, que a Defesa Civil então determina, olha, fecha, abre, até porque ela não pode errar, e a comunidade, óbvio, acompanha. Nós temos projetos aí para serem executados já a partir do ano que vem, que é a formação dos núcleos, né, que é um projeto antigo que não sai. Então, a própria lei 6.212 ali, né, a 12.608, meu Deus, esqueci agora, a 12.608, tá, é uma lei federal que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E ela diz, né, que questão do trabalho voluntário, das instituições, o que deve fazer na política municipal, bem como também os núcleos, que é um projeto nosso, que é dos núcleos, trabalhar com as crianças, né, na defesa civil na escola, os agentes mirins. Então, a comunidade ela tem que saber que existe uma comporta, como que ela funciona, em que cota que ela vai ser acionada, em que cota que ela tem que ser aberta, numa enxurrada, numa chuva forte, em curto espaço de tempo, ou seja, também numa enchente gradual, né, que você tem mais tempo para tomar decisões. Então, é uma preocupação nossa, isso não tenha dúvida que quando o projeto, né, for feito, os estudos, os projetos e a execução, paralelamente a isso, vai ser feito também todo um protocolo, para tanto na fase de normalidade, as manutenções periódicas ali, e também as corretivas, bem como quando também aconteceu uma emergência e ter que operar elas. Tá bom? Bom, vou ficar de pé aqui, né? Para contribuir ali com o Piche, bem pertinente. Lá no Bela Vista, Piche, nós lidamos com aquelas bombas lá, e nós como comunidade mesmo, e aquilo pifou, e chegou na hora, literalmente, Rafa. Nós não tínhamos, nós recorremos no fim, o cara do SAMAI afogou aquela bomba, o cara do SAMAI foi lá aos 49 do segundo tempo e deu jeito de desafogar, estava o André lá que participou também. E eu acho que talvez, chefe de gabinete, o Pedro aí, se for pensar na reforma, uma sugestão, a gente tinha que ter uma gratificação, talvez, justamente para uma pessoa que ou entenda da mecânica ou que vá fazer a parte de manutenção, todo diferencial, diferente de plano, tudo, mas uma pessoa específica. Porque vai ter as do Bela Vista, vai ter a da Pedro Simon, que foi entregue. Nós tínhamos, todas elas estavam defasadas, com cabo de aço estourado, porque nós não tínhamos uma pessoa específica que faça a manutenção. Então, daqui a pouco que a gente pense em colocar ali uma gratificação por alguém que dá mecânica, alguma coisa assim, para, nesse sentido, ter essa pessoa específica. Ele até comentou aqui de nós temos, em cima de cada comporta, uma equipe da própria comunidade, que com certeza vai ter e vai participar, que é de extrema importância, porque senão tem muito pajé para pouco índio. O pessoal chega lá, quando dá 10 metros, é agora, não, é 9, não, é agora. E aí fica um bate-boca, gente. Então, assim, é importante sempre a participação da comunidade, mas ter alguém instruído para fazer essa parte que o Piche falou ali, da manutenção, é de extremamente importante justamente para isso, porque se pifar aquele trem lá, que é quando nós precisamos, tem alguém qualificado para fazer funcionar. E uma coisa que você falou ali sobre eu sei porque lá no Bela Vista eu pego água minha vida inteira, 36 anos. Vai ser feito um estudo, tudo, mas eu sempre gosto de frisar, porque a gente não pode vender que nunca vai acontecer, né? Tu vai fazer um estudo lá, é água da bacia mais 100 milímetros de chuva, quiser chuva para dar com um pau. Mas aí caiu 200, pegou água nas casas. Então, assim, não tem como, eu acho, que fazer esse estudo num todo, mas, enfim, só para corroborar, eu acho que a gente tem que ter essa pessoa ali, ou com gratificação, ou uma função específica de mecânica, só para se comportar. Ô Alex, isso tu pode ter certeza. Nesse plano de contingência, a gente precisa ter a parte do governo orientada com isso, né? E quando a gente fala de parte do governo, a gente tem que sempre lembrar que tem que estar a parte da eleição, né? Tem que ser efetivo, sabendo fazer isso. E a comunidade, eu acho que nesse grupo dos voluntários da Defesa Civil, eu não tenho dúvida que onde tiver comporta, vai ter que ter um grupo de pessoas do bairro sabendo como é que funciona, como é que abre, onde é que está a chave, como comanda, né? Eu não tenho dúvida disso, eu acho que é uma parte que a gente vai fazer isso sem dúvida nenhuma para que a gente tenha tranquilidade. Defesa Civil vai comandar, vai ter monitoramento e a partir daí alguém vem trabalhar.
E outra coisa importante, né, Alex? Acho que tem que ter esse grupo, porque senão no dia que precisar o motor não vai funcionar, né? Isso é outra coisa que é verdade também. Muito bem. Boa noite. Uma questão que eu fico preocupada é esse levantamento de dados que vocês vão fazer sobre o volume de chuva que cai em Sertão Verde. Vai ser com dados que já aconteceu? Porque hoje, com a construção da 470, com essa duplicação que houve, a água que entra no Sertão Verde aumentou assim consideravelmente. Toda a água que desce do morro ali, onde foi feita a obra, ela está entrando dentro do Sertão Verde. Tá? Assim, se dia de chuva se for lá, aquilo ali alaga rapidinho. Então, antes a gente contava só com o volume que caía do céu. Hoje a gente conta com o volume que vem de cima do morro da 470, desce toda lá dentro do Sertão Verde. Então, isso também é um cuidado que tem que ter. Eu acho que teria que ver junto com esse pessoal da 470, porque aquilo lá ficou bem perigoso para o pessoal do Sertão Verde. Se for um dia de muita chuva, aquilo lá vai alagar com maior facilidade ainda. Porque toda a água está desembocando lá onde era a antiga Lagoa do Seu Calinho. Aquela água do morro, você desce ali dia de chuva, aquilo vem de rolo lá de cima e desce tudo lá dentro. Então, isso é um do cuidado. Se for só se conter a dados históricos, essa água não existia antes, e agora ela existe. Muito bem. Como está sendo gravado aqui, depois a gente faz esse documento, é importante na hora desse levantamento, quando o pessoal faz um levantamento desse, pega dados históricos realmente, né? Mas essa é uma observação importante. Tem que tomar conta disso também. E aí sempre vai ter uma conta nesse bombeamento que conta com esse excesso aí, né? Faz uma conta de, normalmente é 100 milímetros, pode acontecer 150, né? Então, esse é um cuidado que precisa ter. Que a 470 alterou, né, esse quadro aí. Muito bem. Mais alguém? Eli. É contigo. Obrigada, Pedro. Agradeço as suas palavras. Quero justificar. O vereador Giovano Borges está sendo representado pelo seu assessor Vitor, a vereadora Aline pelo seu assessor Diego. Reafirmando as tuas palavras, né, Pedro, nós também estamos empenhados para que essa obra aconteça. Percebemos que não só você, mas também o superintendente e o secretário de obras também. Nós agradecemos muito a explicação que você tem dado. Agradecemos também a presença de toda a comunidade. Nós tentamos ouvir a todos, né? Se alguém ainda tiver alguma pergunta, por favor, a faça. Ou se depois quiser chegar até nós, aos vereadores, o chefe de gabinete, também vamos estar aqui mais um pouco para ouvi-los. Essas questões, elas se resolvem quando nós sentamos e conversamos diretamente com a comunidade. Nesse sentido, nós damos por encerrada essa audiência pública, agradecemos a presença de todos e acredito que não só eu como vereadora, mas todos os vereadores aqui presentes agradecem a participação de vocês e os nossos gabinetes estão abertos para ouvi-los sempre que necessário. Muito obrigada, uma boa noite.